Olá, amigos e amigas, seguidores do nosso Negro é Lindo. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito interessante, que faz tempo que nós queríamos entrevistar, que é o Sérgio Al. Isso mesmo, ele é CEO da Conta Black. Vamos apresentá-lo, ele é empreendedor nato. Iniciou no varejo como intraempreendedor do mapping, passando pela área de games, comunicação e pelo financeiro. Fundou o primeiro buscador de dicas de games, adquirindo experiência que o fez fundar sua agência de publicidade 360 graus. Ao buscar financiamento para equipamentos, o crédito lhe foi negado sem motivo. Já foi um start para, em 2018, fundar a Fintech Conta Black com o propósito de inclusão do povo negro. É conselheiro da ONG Afro Business Brasil, fellow da rede de líderes Fundação Lenin e mentor do Temple Ventures. Dedica-se ao fomento do empreendedorismo, inclusão e educação financeira. Por isso, faz palestras motivacionais sobre empreendedorismo e finanças. Aos 46 anos é casado e originário da periferia de São Paulo, em Bugaçu, filho de empregada doméstica e metalúrgica e o terceiro de 4 irmãos. Se considera um transformador de nãos. Olá, Sérgio Al, gratidão por ter aceito o nosso convite e gostaríamos de saber sobre essa sua trajetória, o que o levou a pensar na questão financeira de um banco de inclusão para o povo negro. Olá, Sandra, boa noite. Boa noite a vocês aí que estão assistindo à programação do Negro é Lindo. Para mim é um grande prazer fazer parte dessa comunicação, fazer parte desse programa e trazer um pouquinho da experiência empreendedora que eu construí há tanto tempo. Uhum. A sua pergunta ela é muito importante, porque ela tem a ver muito com o meu lado empreendedor. Como você mesmo disse no começo, fez um breve resumo, eu sou empreendedor desde muito novo. E exercendo o empreendedorismo, eu acabei descobrindo que eu teria muitos desafios como um empreendedor negro, jovem empresário que tentou uma carreira intraempreendedora numa grande empresa de lojas de departamentos, que atuou ali por 8 anos e descobriu que ser fichado não seria o que eu tanto gostaria de ser, né? Eu percebi que eu gostaria de ser dono do meu próprio nariz. E como você mesmo havia bem citado, eu entrei no mundo do entretenimento, como a minha porta de entrada foi o mundo do entretenimento, através dos games, onde eu atuei num segmento e que na época no Brasil, o Brasil e a América Latina eram líderes de pirataria de jogos, e nós, através dessa plataforma, mostramos que, independente desse lado triste da pirataria, existe um grande público ávido por entretenimento. Então, a gente acabou desbravando nesse mercado, despontando como um buscador de dicas, chamando a atenção de vários publishers, que são os fabricantes de jogos, os fabricantes dos consoles, e mostrando realmente a importância do mercado brasileiro como consumidor de jogos para videogames. Depois de um tempo, vendi a minha startup, que na época não existia essa palavra, né? Startup, e resolvi seguir numa área que eu sempre adorei, que é a área da comunicação. Eu sempre fui um cara muito criativo. Mas durante todo esse tempo, que eu exerci dentro da comunicação, eu fiquei 20 anos nesse mercado, encontrava todas as dificuldades como empreendedor, jovem publicitário negro, dono de uma agência, em atuar num segmento que até então era dominado por pessoas brancas, que eu nunca fiz negócio com pessoas negras nesse segmento. Então, eu fui me moldando dentro do mercado e dentro das necessidades básicas de um empreendedor, e sendo empreendedor negro. Mas foi durante o mercado de comunicação que eu senti a maior dor, né? Entre elas, uma delas foi quando eu precisava trocar parte dos meus equipamentos por computadores novos, né? E eu fui pedir crédito para o meu gerente, ele me falou, deu um sonoro não. E o motivo... E não teve um motivo
técnico, né? Se era restrição, se era algum problema administrativo com o banco, simplesmente não. Simplesmente ele não queria liberar o crédito para mim, mesmo sabendo que eu tinha um ótimo score, tinha garantias reais, eu gerava folha de pagamento para mais de 30 pessoas dentro da minha agência. E mesmo assim o crédito foi negado e eu fiquei muito frustrado. Essa minha frustração me provocou de uma forma, tive um devaneio, né? Em pleno anos 2000, falei assim, eu vou abrir um banco. E o objetivo realmente da criação de uma conta digital, ela tinha como objetivo da gente ultrapassar uma linha imaginária que até então muitos duvidavam que nós iríamos atravessar, que é a linha das finanças. Nós sabemos muito bem que dentro do mercado empreendedor, principalmente afroempreendedor, ele é permeado por muitos empresários na área de serviços, né? Você não consegue encontrar ainda no mercado negros proprietários de grandes indústrias, do meio de televisão, ou até mesmo do meio bancário. Então, geralmente ali na área de produtos e serviços, né? E isso fez com que a gente, que eu me debruçasse mais nessa lógica de entender o nosso mercado, de entender o nosso público, as nossas dores e o porquê que seria importante construir uma ferramenta financeira que atendessem às nossas necessidades. Sabe por quê? Porque naquela época, quando o crédito me foi negado, eu era um cara negro que tinha um ótimo score e tinha nome limpo. Agora imagine uma pessoa negra, empreendedora, que tem restrições, que empreende por necessidade e não consegue sequer abrir uma conta bancária para o seu pequeno negócio, que para o mercado aí fora, ele é um desbancarizado, porque ele não utiliza os serviços de um banco. Então, ao me debruçar a essa realidade, eu percebi que o nosso maior desafio seria como que nós construiríamos isso. E eu acho que com o advento das novas tecnologias, com a entrada das startups, das fintechs, nessa questão da redemocratização dos serviços, que começou pelo transporte público, depois foi para a alimentação e agora chegou no segmento de finanças, nós encontramos ali um gap e uma oportunidade para pivotar a ideia de um modelo de conta digital. E nós começamos isso em 2008. Até então, em 2008 não existiam contas digitais, não existiam fintechs. E tudo para nós foi curva de aprendizado, porque a gente aprendeu um pouquinho sobre tecnologia, a gente aprendeu um pouquinho sobre os desafios do mercado, e a gente também aprendeu o mais importante: quem é o nosso público? Onde está o nosso público? Quais são as dores do nosso público? E o que eu gostaria, ou seja, o que esse público gostaria de ter de acesso a serviços financeiros? Então, esse tem sido um dos maiores desafios que nós tivemos na hora de conceber a conta Black. Começamos as nossas operações em 2017, estamos até então, em 2021, trabalhando arduamente para mostrar para os nossos, em primeiro lugar, que sim, nós podemos. E o interessante é que, neste momento, agora, as pessoas acreditam, né? Porque houve um período em que não se acreditava no que o negro estava fazendo, né? Até o próprio movimento negro ficava meio assim com os empreendedores, achando que queriam ser capitalistas, que estavam se aliando ao capital, né? Então, isso mudou essa ideia. Porque também, como Malcolm X disse, nós temos que ter, e Martin Luther King se juntaram para fazer um banco e foram mortos, né? Justamente que estavam percebendo que era importante ter o poder financeiro, né? E assim, qual a diferença, para que as pessoas entendam, numa fintech para um banco que tem uma casa física, um local físico, e como que os afroempreendedores, porque nós temos muito afroempreendedores nas periferias, que às vezes vende coxinha, vende roupas, e assim não tem conta, né? Não tem conta e se vira, pede emprestado conta das outras pessoas. E como que essas pessoas poderiam estar fazendo para ter acesso a essa conta Black? Não sei se eu já estou indo para o final, mas isso eu acho que é muito interessante para os nossos afroempreendedores que nos seguem saberem, né? Não, claro. Eu acho assim,
A fintech, ela tem uma diferença muito grande para um banco. Um banco, ele é um banco que ele é autorizado, ele tem um código e uma autorização do Banco Central. Um ISPB, como digamos, né, que gera um número de banco, como o Itaú tem um número, como o Santander tem um número. As fintechs, elas não são bancos, mas elas têm autorizações para atuar em alguns segmentos que tenha na sua retaguarda um banco custodiante, um banco que esteja responsável por suas operações. Então, a Conta Black é uma fintech que tem por trás um banco. É um banco que acreditou no projeto, um banco que acreditou na possibilidade de apoiar um projeto como o da Conta Black, assim como existem várias contas digitais que nós conhecemos. Os desafios acabam sendo os mesmos, porque por mais que nós levantamos uma bandeira, uma causa, para o mercado de Banco Central e de CVM, nós somos uma fintech, como toda outra qualquer, que oferece o mesmo serviço, que é um serviço de contas ou serviços financeiros, ou seja, de crédito, desde que siga as suas regulamentações. E aí está a grande diferença. O banco não precisa de outro banco, a fintech precisa de um banco para custodiar e dar segurança às suas operações. E muitas vezes, principalmente, muitos falam, não, você tem um banco por detrás, assim, todas as fintechs têm. Eu não conheço uma que a não ser que ela seja uma instituição de pagamentos, mas aí, quando ela se transforma numa instituição de pagamentos, é porque ela atingir um número, um crescimento e um número de transações que a obriga a se transformar numa instituição, uma IP, uma instituição de pagamentos que está uma casinha antes de um banco. Então, a Conta Black, como uma fintech, é uma fintech e ela oferece os mesmos serviços que os outros. Agora, com relação ao nosso povo, que na sua grande maioria é periférico, né? Nós já temos percebido a grande dificuldade de empreender no nosso país, não só na época de pandemia. A pandemia é só apenas uma parte do jogo, né? Do empreendedor. É um desafio, né? Mas as dores, elas continuam, né? O empreendedor, ele tem dificuldade ainda de ter acesso a serviços bancários, né? Ele tem um problema ali com a porta giratória, ele tem um problema ali com aquele cara que está sentado do outro lado da mesa de terno e gravata. Então, a Conta Black, ela quer se diferenciar sendo acessível. Claro que, por mais que queiramos, não somos perfeitos. Assim como também empreendemos nesse segmento, nós temos muitos desafios que oferecer a qualidade e entrega nos produtos e serviços. Mas o mais importante é que a gente consegue hoje entregar o básico. A possibilidade de uma pessoa que tenha um CPF, um CNPJ válido, eu consigo validar essa conta. Eu não burocratizo o acesso ao serviço bancário. Que é totalmente diferente do acesso ao crédito, que você tem que analisar aquela pessoa, aquele empreendedor ou aquele negócio. Nós estamos fazendo principalmente aquilo que muitos não fazem. Eu estou oferecendo acesso. Eu gostaria de ter uma conta pessoa física. Baixa o app, que lá entra lá no seu iOS, no seu Android, baixa o app da Conta Black e siga os passos de abertura de conta, que seria a inserção dos documentos, RG frente e verso, assinatura, uma selfiezinha, e depois vai para análise. Indo para análise, a gente validando o CPF e os dados, em 24 horas ou mais, dependendo da dificuldade de acesso às informações, nós conseguimos liberar as contas. Diferente dos outros serviços que a aprovação é automática. Mas até nisso nós estamos melhorando. E aquele empreendedor que quer ter uma conta PJ para ter orgulho de falar assim, esse é o número da conta da minha empresa, desde que ele tenha um CNPJ válido, seja MEI, Eireli ou limitada. Por exemplo, uma vantagem que eu acho super legal até salientar, que MEI e Eireli eu consigo aprovar a conta em 24 horas, porque é um único sócio.
É uma pessoa única ali à frente da empresa. Agora, quando é limitada, eu posso demora até 7 dias, porque eu tenho que analisar também os outros sócios dentro da operação, para ver se as documentações são válidas, mas eu consigo liberar uma conta PJ. Então, o processo de abertura é super simples para qualquer pessoa. E existe uma regra muito básica, que é uma das formas da gente também mitigar a fraude. Para a pessoa ter uma conta pessoa PJ, ela precisa antes ter uma conta pessoa física. Uma conta pessoa física não tem custo nem taxa de manutenção, mas ela serve como validadora para a pessoa abrir a conta PJ da empresa dela, porque eu vou saber que ela é administradora daquela empresa, então ela vai ter conta pessoa física e pessoa jurídica, que são esses 2 cartõezinhos aqui. O preto é o cartão pessoa física e o azul é o conta pessoa jurídica. Então, para fazer o processo de abertura de contas é muito simples, é só entrar no nosso site, lá tem os links de como acessar os stores, né, ou Apple Store, ou Google, e também quando tem a validação, a pessoa entra pelo nosso site também, pelo Internet Bank, e consegue fazer validação e cadastro de conta PJ. É muito simples, então é muito fácil, qualquer pessoa, seja daqui ou seja da ponte do outro lado lá, ela consegue abrir uma conta de uma forma muito simples e fácil. Então, você fez uma parceria com o Projeto Brasil Afroempreendedor, que reúne empreendedores de todo o Brasil, né, distribuídos em todo o Brasil, e a gente fez parte também do começo do processo e se tornou a Reafro, que é a Rede Afroempreendedora, e depois criou a Escola de Negócios, que é a Enafro. Como que é essa parceria? Como que funciona? E se as pessoas, como empreendedoras, precisam estar ligadas à Reafro ou não? Como que funciona essa parceria? O que nós temos feito é oferecer oportunidade para que as entidades que atuam em vários segmentos, entre eles o afroempreendedorismo, tenham facilidade, principalmente no processo de abertura de contas. Nós temos encontrado incidência de muitas associações e ONGs que têm dificuldade de abrir conta PJ nos bancos. Existe uma burocracia muito grande em relação à abertura. E nós, como Conta Black, não vemos nenhuma dificuldade no processo de abertura de conta de uma entidade. Então, já é um ponto positivo. Agora, as parcerias, elas são muito estratégicas, né? Quando, no caso da Reafro e da Escola de Empreendedorismo, se não me engano, né? Eu acho assim que o papel Escola de Negócios Afroempreendedores. A Escola de Negócios, eu acho que ela é muito importante porque a gente está oferecendo para os empreendedores a possibilidade da inclusão bancária. A possibilidade da formalização do seu negócio, que é um papel que a Reafro apoia todos os seus empreendedores. Imagina, já é uma entidade que tem como objetivo oferecer caminhos para o seu empreendedor, para a formalização do seu negócio. A Conta Black, ela já vem numa contramão positiva, falando assim, agora vou te bancarizar, eu vou te oferecer educação financeira para que você aprenda a controlar o seu dinheiro de forma consciente e que você veja o crédito, não veja mais o crédito como seu inimigo, a partir da inclusão. Então, esse é um dos objetivos da parceria, e essa parceria também leva benefícios para a própria Reafro, né? Eu acho que nenhum banco ousou fazer esse tipo de oferta, porque é banco, né? Mas o nosso caso, nós vemos que a questão associativista ela é muito importante, porque nós vemos a Conta Black, ela vê que a Conta Black é feita de pessoas, não é feita de contas bancárias e de números. Todas as pessoas que têm contas, nós chamamos de membros na Conta Black. E os nossos parceiros, nós chamamos de partners. Por quê? Porque eles fazem parte da expansão da Conta Black, bem como participação dos resultados que ali são gerados da Conta Black. Nós fazemos esses repasses. E de quebra, oferecemos para os empreendedores não só a capacitação de educação financeira, mas a possibilidade real de que é simples e fácil, sim, ter acesso a crédito.
Interessante que você falou sobre repasse, né? Então, quer dizer, a pessoa aplica, trabalha com o dinheiro na conta Black e assim ela participa dos lucros dessa conta também. Sim, mas esse está sendo um grande desafio nosso, né? Porque, como fintech, o nosso poder de atuação ele vai até um certo ponto, né? Ultrapassar essa outra linha depende de algumas regulamentações. E para seguir essas regulamentações, para que eu possa oferecer vantagens e participações, eu preciso gerar um número de contas e um número, sim, em movimentações que vai permitir a gente subir mais um degrau dentro do nosso crescimento, e um deles são as contas de rendimento, né? Ou seja, uma conta que seu dinheiro estiver parado lá, ela vai te render. Então, eu consigo repassar um percentual disso. Eu consigo fazer com que o meu parceiro e principalmente o meu membro que tem a conta, ele tenha rendimentos ali e dali em diante ele passa a ver benefícios reais, né? Acho que o mais importante é ele ver benefícios reais e essa é uma troca, e também porque é uma troca de confiança entre ambas as partes. Eu te ofereço um serviço que vai te possibilitar vantagens e abertura de portas em uma outra área, e de contrapartida, a gente também acaba gerando confiança para que esse empreendedor continue aprendendo a administrar o seu recurso financeiro. Mas, assim, em grande escala, nós criamos alguns planos para nossos parceiros que advêm de contas PJs, né? As contas PJs, elas têm taxa de manutenção, porque são contas empresariais, e por serem contas empresariais, esse percentual de manutenção nos permite gerar um percentual de repasse para os nossos parceiros, como verba de co-marketing, até mesmo de participação, criação em eventos promocionais, para que gere mais novos adeptos, né, que é o mais importante. E você falou em conta PJ, por exemplo, assim, conta para templo umbandista, templo candomblessista, associações de bairros, essas são contas PJ também, e aí a pessoa teria que abrir uma conta física e depois uma conta PJ, é isso? Exatamente. Muitos nos questionam, mas eu não quero abrir conta pessoa física. Assim, não, esse é um desenho que a gente construiu. Quando você vai abrir uma conta num banco, uma conta PJ, de quebra, o gerente fala assim, você precisa abrir uma conta pessoa física. Então, a gente acaba seguindo basicamente essa mesma regra. Qualquer CNPJ é válido como conta PJ. Então, que é de contas de pessoas jurídicas. A gente sempre indica que quando for abrir uma conta PJ, se eu sou o administrador dessa empresa, eu teria que ter uma conta pessoa física para que seja validada a abertura da minha conta, porque a partir do momento que você abre a conta da sua empresa e é validado os documentos, eu vou realmente confirmar ali que aquela pessoa, conta física, é a mesma pessoa que vigora no contrato pessoa jurídica, e aí eu facilito o processo de validação de conta. Eu citei templos religiosos, porque a gente sabe que muitos templos têm dificuldades de abrir conta, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil falaram, nós não somos caridade, nós não fazemos mais isso, porque ONGs têm menos taxas, uma coisa assim, e está muito difícil, acho que foi de uns 3, 4 anos para cá, de abrir conta para as ONGs, tipos religiosos, né? Por isso que eu perguntei. Então, parece que é muito mais fácil, então, pela conta Black, né? Ah, sim, é super fácil. A gente entende assim que é um CNPJ, né? Uhum. Se existe toda uma obrigatoriedade para abertura de um templo, de uma igreja, qual segmento que for, e Uhum. que isso gere um CNPJ, por que que eu vou dificultar o processo de abertura de contas, sendo que ali é necessário gerar arrecadações, sendo que ali também paga impostos, né? Não é só questão da caridade, né? Também se paga impostos, você paga aluguel, você paga a luz, então nada melhor do que você ter uma conta ali que atenda às necessidades do seu CNPJ, né? Então, para nós, qualquer CNPJ é válido dentro das proporções do processo de abertura de conta. Você falou que a Conta Black também faz educação financeira. É através das suas palestras? Como que funciona esse trabalho de educação financeira para o empreendedor que
adentrar a Conta Black? Esse é o nosso desafio para 2021. Nós temos anunciado muito, foi no final de 2019, que nós iríamos lançar uma plataforma de educação financeira que desse as mais variadas dicas para os seus empreendedores. Uhum. Quando nós pensamos em fazer isso em 2020, veio a pandemia. Uhum. E aí, quando veio a pandemia, a gente teve que repensar as nossas estratégias, entendendo que haveriam baixas adesões de novas contas e as contas que já eram existentes também teriam baixas movimentações, porque muitos dos empreendedores ali fecharam seus negócios, né? Então, a gente ficou focado ali em atender algumas entidades e ONGs que estavam fazendo arrecadação de fundos para ajudar empreendedores. Então, a gente se preocupou em ser o canal para levar o dinheiro, a ajuda dessas pessoas que, em grande maioria, eram desbancarizadas, ou seja, não tinham conta. Uhum. E entendendo toda a jornada de 2021 e os desafios que foi o ano, nós colocamos como meta para o segundo trimestre desse ano a gente colocar na prática a nossa plataforma de educação financeira, que ela é 100% gratuita para todos os membros da Conta Black e também para quem não é membro, ou seja, é uma plataforma de educação financeira que vai falar desde o básico da educação financeira até o controle de despesas familiares, como administrar o recurso financeiro na sua conta, como aprender a investir pequenos valores, como conseguir crédito, porque as pessoas elas veem o crédito como inimigo, mas o mercado financeiro não passa a informação de como a pessoa ela pode conseguir o crédito. Então, a gente também, nós estamos empenhados em levar essa informação, que ela é riquíssima. Então, a gente quer, no segundo trimestre desse ano, colocar na prática mesmo essa plataforma e fazer que, aos poucos, ela faça parte da jornada diária dessas pessoas, desses membros, seja pessoa física ou jurídica, que seja ali o guia prático para o dia a dia dela, independente do valor que ela movimente, mas o mais importante é ela ter a consciência do uso do dinheiro dela, é o que a gente quer fazer agora no segundo semestre, segundo trimestre de 2021. Nossa, você tem bastante projeto, então, para seguir, né? Além dessa plataforma, existe alguma possibilidade de você dar aula na Escola de Negócios para afroempreendedores, na Enafro? Fiquei seduzido, né, pela oportunidade, né? Assim, o que a gente tem feito, sinceramente, eu não tenho, como eu estou 100% focado na operação, a gente tem um desafio muito grande na Conta Black, por apenas ter 3 anos. Eu coloquei como objetivo criar cursos e também preparo para gestores financeiros, né? Via Conta Black. Mas nessa primeira fase, como a gente quer no segundo trimestre lançar a plataforma, eu quero que essa plataforma, primeiro, ela seja uma vitrine para que especialistas de educação financeira, eu quero fazer a propaganda deles dentro da nossa plataforma, que cada um escolha um módulo ali específico na área de educação financeira. E eu quero fazer com que as pessoas conheçam cada um desses profissionais e tenham acesso a esse riquíssimo conteúdo. Quando a gente atingir um crescimento e tiver uma musculatura, sim, a gente está pensando em parceria com algumas entidades como Reafro, Afrobusiness, Feira Preta, e até mesmo faculdades como Campos Sales e também Zumbi dos Palmares, porque a gente quer criar cursos de educação financeira para empreendedores, mas também com algumas verticais, né? Ligadas à economia familiar, principalmente, até para aquele empreendedor que tem uma ideia que não é ainda um negócio, mas que a gente vai ensinar ele como tirar aquela ideia da cabeça, colocar no papel, transformar isso num CNPJ, numa empresa, como que ele vai gerar um capital de giro, como que ele vai dar os primeiros passos até ele atingir o ciclo, que é o ciclo do conhecimento, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, fui provocado algumas vezes, mas está no meu roadmap, né? Em breve, criar um curso especializado na formação de
principalmente de educadores financeiros, né? Gestores dentro da Conta Black, que vai levar abertura de conta, que vai levar a educação financeira para acompanhar esse empreendedor ou aquela pessoa física que quer aprender a investir, que quer conhecer mais do mercado financeiro, que quer conhecer do crédito, e principalmente abertura de contas PJs e oferta de serviços, né? Serviços elementares para a vida do empreendedor e da pessoa física, né? Certo. Você é conselheiro da ONG Afrobusiness Brasil. Como é esse trabalho e o que é também ser um fellow de líderes da Fundação Lehman? O que é um fellow? Qual esse trabalho? Isso tem a ver com as palestras motivacionais sobre finanças, sobre empreendedorismo? Tem ligação? Como que funciona? Para você ter uma ideia, eu sou um dos fundadores da Afrobusiness, né? Então, a ideia da Conta Black nasceu lá dentro, anos depois, quando a gente foi entender que a jornada empreendedora, por mais que nós oferecêssemos experiência no digital, no financeiro e contábil, por mais que nós oferecêssemos isso, o empreendedor, quando ele fosse lá quando ele for para a rua mesmo, colocar na prática tudo aquilo que ele tem, ele seria automaticamente esmagado no mercado financeiro e ainda seria excluso. Então, dali em diante, eu deixei de ser o secretário-geral da Afrobusiness, virei um conselheiro e foquei 100% na Conta Black. E a Afrobusiness, ela tinha como objetivo simples, conectar empreendedores para que eles pudessem fazer negócios entre si, e ao longo dos anos ela foi evoluindo, né? E uma das evoluções da Afrobusiness é preparar esse afroempreendedor para prestar serviço para cadeias de empresas, né? Para grandes empresas. E isso tem sido um interesse que grande parte dessas empresas, dessas grandes indústrias, empresas estão procurando, né? Mão de obra de empreendedores, principalmente negros, mas que estejam preparados para o mercado, né? Então, eu sou conselheiro, mas eu estou 100% focado na Conta Black. Agora, com relação à Fundação Lema, eles me viram um líder, né? Principalmente na questão de empreendedorismo, na questão principalmente do lado motivacional, porque tem a ver um pouquinho com a minha história, como que eu comecei a empreender, as dores que eu tive. Então, acho que o objetivo, em geral, ser um fellow é quando você compartilha interesses mútuos, experiências em atividades, ou seja, compartilhar interesses. Esse é ser um cara, é um fellow, né? Compartilhar interesses e o principal disso tudo que eu possa colocar atividades, né? Gerar atividades através da liderança e impactar e mentorar outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é o papel do fellow, né? Em várias explicações, em várias definições, né? Então, eu fui convidado para ser um fellow, me senti honrado em fazer parte desse time de líderes e que também eu estou aprendendo, sabe? Tem tantas feras ali que eu fico de boca aberta, mas, cara, que conheci do Lira, o próprio Lema, né, João Paulo Lema, que são pessoas maravilhosas, líderes natos e que também têm trazido bagagem para que, como o primeiro banqueiro preto nesse país, eu possa também inspirar outros empreendedores pretos que nós podemos ir aonde a gente quiser, basta querermos, né? Interessante. E assim, o que você gostaria de dizer para os nossos seguidores do Negrelindo, né? Com certeza a gente está fazendo a divulgação da Conta Black, né? Justamente para que eles possam acessar essa conta, para que tenham essa conta. E o Afrobusiness, eu nem sabia que você era um dos fundadores, né? Que lindo, a gente já divulgou lá atrás, há muito tempo atrás. Então, sempre a gente está acessando, mas a gente não fazia ideia, né? Então, isso é muito legal. E o que você poderia dizer para o negro é lindo, né? Que a gente sempre fala que negro é lindo quando está vivo, quando é inteligente, quando faz as coisas que é bom para a comunidade.
E acho que você realmente é um negro lindo nesse sentido, né? Oh. Então, o que você poderia dizer para os nossos seguidores, então? Qual a sua mensagem? Ah, não desista nunca. Quando eu vejo as opiniões que são muito polarizadas, eu vejo ali pessoas que defendem as suas ideias, seus conceitos, mas o mais importante disso tudo é você ter a definição daquilo que você quer ser, daquilo que você quer construir. Uhum. Quando eu construí a Conta Black, quando olho para trás, eu vejo o que me trouxe até aqui. Um rapaz, filho de uma empregada doméstica, de um metalúrgico, que trabalhavam arduamente para sustentar 6 bocas, em uma época que existia ditadura, em uma época que existia uma big de uma inflação, numa época que o desemprego era astronômico, que mesmo assim se desenvolveu o empreendedor a partir da sua infância, querendo construir negócios para tirar a família do lugar. E que teve como seu principal incentivador a sua mãe. E ao longo da minha jornada, eu perdi minha mãe muito jovem, mas o que me deixou muito focado é que quando ela falava, se eu quero ser alguém, primeiro eu tenho que estar preparado para isso. Então, o que eu fiz ao longo da minha jornada empreendedora, sendo um intraempreendedor numa grande empresa, depois decidindo empreender no mercado, é a disciplina de estudar, a disciplina de estar versado ou conhecer de conhecimentos gerais de tudo que acontece no Brasil e mundo, para entender como esse mundo funciona. Me preocupar com a minha aparência, porque minha mãe falava assim que naquela época, e como até hoje, nós podemos ser facilmente confundidos. Então, eu sempre me preocupei com uma boa aparência. Não é que eu tenho que provar nada a ninguém, mas eu estou no mundo dos negócios, né? Eu não vou trabalhar de jeans, de bermuda e chinelo. Mas, assim, eu procurei sempre em pessoas experientes o norte para que eu atingisse os meus maiores objetivos. Então, eu nunca desisti. Eu passei por 3 negócios, eu tive problemas com sócios, eu tive problema com dinheiro, que poderia me fazer desistir de tudo e voltar para o mercado, mas não, eu simplesmente, através de toda essa capacitação, de todo esse foco, eu continuei e estou aqui. Então, acho que acreditar sempre na sua capacidade e se capacitar, pedir ajuda quando for necessário para aprender, ouvir. Acho que ouvir é importante. Na minha época não existia internet, não tinha telefone celular. Nós só tínhamos a televisão, revista, jornal, rádio. E hoje não, hoje a informação está na ponta dos dedos. A pessoa consegue tudo ali navegando pela internet. Então, aproveite o máximo do que a tecnologia possa te fornecer. Não perca seu tempo. Vendo videozinhos, vendo historinhas do que aconteceu no Big Brother. Capacite-se. Pense no seu futuro. Pense no que você quer ser. O que vai acontecer lá na frente vai depender do que você faz agora. Então, eu acho que a única coisa que eu posso falar para você que é afroempreendedor ou não, é que acredite no seu potencial, olhe sempre para frente, nunca olhe para trás e bora voar. Eu sempre falo, vamos voar? Eu estou voando. E eu vou continuar voando. E eu quero chegar pelo menos nos meus 50, pelo menos falar assim, olha quantas coisas já fiz na minha vida e não me arrependi. É isso. Olha, maravilhosa a entrevista contigo. Agradeço imensamente ter aceitado essa nossa conversa, né? E a gente vai estar divulgando aqui o canal para que os nossos seguidores, sejam afroempreendedores ou não, né? E que precisam de uma conta para contar com a Conta Black, principalmente aquelas mulheres que têm associações, não têm conta em lugar nenhum e fica se matando quando tem que pegar um edital. Olha aí, gente, tem a Conta Black aí, né? Exatamente. A dica é super simples.
Primeiro baixa a conta pessoa física. Se você tiver iPhone, entra no Apple Store. Se você tiver Google, você entra no Google Store. Procura lá Conta Black, baixa o app e preencha ali o cadastro. É uma coisa muito simples. Insira os seus documentos, faça a sua selfie e aguarde a aprovação. Uma vez a sua conta aprovada, na sequência, você vai ter informações de como abrir a sua conta PJ. É simples. E a conta PJ você abre pelo navegador, pela internet mesmo. É super simples. Entre lá em www.contablack.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações. Eu tenho certeza absoluta que, se caso você tiver dúvida, nós temos uma hora de atendimento da Conta Black, nós temos um chatzinho que vai te ajudar a levar as informações. O mais importante é queira, faça que eu te ajudo. Aí sim! Tá certo, nós vamos fazer todas as linhas aqui, vamos colocar o roteiro, né? Vamos falar também sobre o Sérgio Al, e vocês vão seguindo, que, olha, consegue. Eu, se não me engano, eu fiz a conta, não do Negralino, mas do Recanto Sagrado Biratã lá. Então... Quer ver agora? Depois eu vejo. Vamos mostrar para os nossos empreendedores que o seu cadastro está por aqui. Opa! Vão acessar... Qual o nome da empresa? Recanto Sagrado Biratã. Recanto Geralmente, quando a pessoa é de um templo de Umbanda Candomblé, o que acontece? Um templo religioso não dá lucro, né? Então, os bancos falam assim, isso é caridade, nós não vamos fazer. Então, eu ouvi isso da Caixa, ouvi isso do Banco do Brasil, falei, tudo bem, a gente vai arranjar outro jeito. A gente vai dar outro jeito, né? Então... Está aqui sim, está aqui sim. Aí, gente, já tenho a minha conta, agora falta vocês. Tá certo. Falei que eu tinha aberto. Agora falta eu pedir o cartão, né? Tem que fazer movimentação para pedir o cartão, né? Exatamente. Mas existem algumas tecnologias muito legais e virão novidades, virão muitas novidades. Uma pergunta que eu esqueci de fazer. Na Conta Black faz Pix? Nós temos a tecnologia Pix, porém, nós ainda não habilitamos ela por algumas questões técnicas, nós estamos fazendo alguns testes. Acho que no mercado brasileiro todo já houveram mais de 40 mil fraudes em operações de Pix, por incrível que pareça. E aí nós encontramos algumas fragilidades nas programações e a gente ainda não liberou. Mas ainda a pessoa consegue fazer TED, DOC, transferências e outras coisas mais dentro da conta como uma conta comum. Mas viram novidades, hein? Viram muitas novidades aí. Opa! Então, gente, www.contablack.com.br, só fazer lá seu cartão, que eu já fiz da nossa instituição. Então, vamos lá. Gratidão imensa, e vamos estar divulgando a Conta Black junto com o Reapro, com o Enapro, para que os empreendedores, né, porque muita gente vai precisar empreender, vai precisar trabalhar e vai precisar saber mexer com dinheiro, né? Que ele seja nosso amigo. Exatamente. Ele não é inimigo, ele só quer te ajudar, só basta fazer as coisas certinhas. Tá certo. Gratidão, tudo de bom e muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. E na próxima entrevista a gente vai trazer novidades. Opa, tá bom, então já vai ter próxima. Assim que tiver as novidades, nós vamos já chamar outra entrevista. Gratidão, Okay, Sérgio Al. Hoje, pessoal, nós falamos com o Sérgio Al, CEO da Fintech Conta Black, que é um banco digital. Ele vai ter novidades que nós vamos trazer aqui. Agora nós vamos publicar no YouTube. Olha aí, Conta Black, esse. E o azul é o PJ, né? Esse é o PJ, azulzinho, né? E nós vamos estar no YouTube. Toda quarta-feira nós temos o nosso programa Negralino Entrevista. Amanhã já vai estar no YouTube. Então, curtam, compartilham para todos os seus amigos. Então, até lá. Gratidão. Tchau, tchau.